Amém. Boa noite, todo mundo. Gostei, hein? É assim que eu quero ver. Glória a Deus. Irmãos, muito bom estar aqui de novo, a gente poder compartilhar aí, né, aquilo que nós temos trabalhado como igreja, né? Então, assim, quem veio aqui domingo passado, a gente compartilhou, né, a gente falou a respeito de coisas que nós precisamos entender. Nós, como cristãos, nós fomos chamados a viver uma vida de amadurecimento, de crescimento. A gente falou a respeito de como nós precisamos, né, mudar de fase. Assim como no jogo de videogame, a gente precisa evoluir, a gente precisa crescer, a gente não tem que ficar preso numa fase infinita, onde é tudo mais fácil, onde é tudo mais cômodo, e é onde tudo está bem próximo daquilo que a gente pode resolver. Então Deus nos chamou para uma vida de amadurecimento, para que nós possamos ser homens e mulheres maduros em tudo aquilo que é a vontade e o propósito de Deus para a nossa vida. E quando a gente entende isso, nós fazemos uma separação entre homens e meninos, entre mulheres e meninas. E a gente sabe que as crianças, elas foram chamadas para brincar, né? A gente vê os meninos correndo aqui antes do culto, quase quebrando o vidro ali, batendo em todo mundo. Eles estão aí para curtir, eles estão aí para brincar. Mas os homens, as mulheres, os adultos foram chamados para o trabalho. Nós fomos chamados para trabalhar, gente. Não tem outro caminho, não tem outra opção, não tem outra escolha. Ou você vai sofrer as consequências, como eu falei, de viver num corpo de 20, 30, 40 anos, mas com uma mente de uma criança de 10, de 8 anos. Então as consequências elas vão ser grandes. E você vai sofrer muito. Por isso que a palavra de Deus ela é bem clara e ela é bem específica quando ela fala, olha, em tudo que nós possamos crescer rumo àquele que é o cabeça, que é Cristo. Nós fomos chamados para uma jornada de amadurecimento, para uma jornada de crescimento. Então aqueles que querem viver a vontade de Deus, vão ter que se colocar à disposição de Deus, para que Ele possa girar a sua chave, aí do seu coração, da sua mente, para que você possa destravar a tão temida fase que você está querendo adiar. A tão temida fase que você está tão com medo aí de entrar nela, para jogar. E você pode ter certeza, meu irmão, que Deus vai te capacitar. Você pode ter certeza que o Espírito Santo de Deus ele foi derramado sobre nós, para que agora nós pudéssemos ter esses poderes especiais, vamos falar assim, como o Mário tinha lá no jogo, para que você possa derrotar os inimigos, para que você possa derrotar os gigantes que se levantarem contra você. Então eu não sei se o gigante que você teme tanto é a faculdade, eu não sei se o gigante que você teme tanto é um relacionamento amoroso, é um casamento, é um trabalho. Eu não sei qual que é o seu gigante, eu não sei qual fase que você está jogando ainda. Mas uma coisa eu te falo, meu irmão, Deus ele está nos capacitando para que a gente possa alcançar níveis maiores de intimidade com Ele. E você pode ter certeza que o nível que você vai atingir nele, a partir do momento em que você se posicionar, a partir do momento em que você assumir a responsabilidade daquele que quer crescer, daquele que quer desenvolver o seu potencial que Deus colocou na sua vida, você vai viver coisas grandiosas em Deus. Aquilo que você vê hoje e não é capaz de enfrentar lá na frente, meu irmão, é uma questão de tempo. Quando você entrar nessa fase, Deus vai te capacitar. Deus ele vai te dar ferramentas necessárias para que você possa desenvolver todo o seu potencial naquilo que Ele te chamou para fazer. E quando a gente entende tudo isso, a gente precisa compreender algumas coisas. Por quê? Porque os homens maduros, as mulheres maduras, elas foram chamadas para o trabalho. Todos nós aqui fomos chamados para trabalhar. Mas a primeira coisa que a gente precisa compreender é que existe uma diferença entre trabalho e emprego. Muitas vezes a gente confunde os dois e coloca os dois no mesmo pacote. E isso faz com que a gente trate certas coisas diferentes do que outras. É por isso que muitas vezes a gente está sofrendo, a gente está batendo cabeça com um monte de coisas,
Porque nós fazemos essa separação entre trabalho e emprego. Meu irmão, todos nós fomos chamados para trabalhar. Jesus, em todo o tempo que ele estava aqui na terra, ele insistentemente, ele falava a respeito do trabalho que tinha para fazer. E logo após a sua morte e ressurreição, os apóstolos continuaram, e Paulo fala isso constantemente nas suas cartas, que nós fomos chamados para o trabalho. Jesus, ele mesmo ora e fala para os seus discípulos orarem, para que ele mande mais o quê? Trabalhadores. Trabalhadores. Essa é a oração que nós devemos fazer. Essa é a oração que nós devemos encarnar na nossa vida, para que nós possamos ser resposta de um chamado coletivo para todos nós. Então, meu irmão, tudo que demanda esforço, seja ele físico ou psicológico, é trabalho. Tudo que você for fazer, meu irmão, é trabalho. Mas agora, muitas vezes a gente fica travado com o lance do emprego. Por quê? Porque a gente cria uma birra, principalmente brasileira, né? Quando fala de trabalhar, de emprego, quando fala de feriado, a gente solta um foguete, né? Quantos feriados vai ter esse ano, né? Porque no fundo, a gente não gosta. No fundo, a gente quer a folga, a gente quer a vida mansa, a gente quer tudo confortável, a gente quer ficar deitado no sofá, vendo televisão, Netflix, e ninguém quer trabalhar. E a gente carrega isso para o lado do emprego. Porque o emprego, eu separo ele do trabalho num seguinte ponto só. Que o emprego ele vai estar relacionado aonde você trabalha. Numa empresa, no seu local de trabalho, na relação comercial que você tem com algum determinado setor. Isso é emprego. Então a primeira coisa que você precisa dividir na sua vida é isso, meu irmão. Primeiro, tudo é trabalho, que todos nós fomos chamados para trabalhar, e que o seu emprego fixo, onde você está, ou se você é um profissional liberal, isso tudo deve ser compreendido. Por quê? Porque o ser humano, ele tem uma lógica errada a respeito do trabalho. Eu creio que muitos aqui ainda devem achar que o trabalho foi consequência do pecado. Adão e Eva lá pecou, então Deus ficou grilado e foi e castigou o homem. Falar, agora vocês vão trabalhar até morrer. E aí, por conta desse pensamento equivocado do que é o trabalho em si, a gente começa a ter birra de tudo aquilo que demanda de nós esforço, seja ele qual for. Porque no fundo a gente quer a vida boa, a vida mansa, sem fazer nada. E quando nós entendemos que essa relação, ela não é dessa forma que muitas vezes você aprendeu, que você ouviu, meu irmão, muitas coisas começam a mudar na sua vida. Porque o pecado, ele não foi consequência, porque o trabalho não foi consequência do pecado de Adão e Eva. E aí eu queria que você abrisse lá em Gênesis, o capítulo 1, aí, onde tudo começou. Gênesis, capítulo 1. Para vocês verem que o trabalho ele já foi estabelecido por Deus antes mesmo da queda. Gênesis, capítulo 1, a partir do versículo 26. Então disse Deus: façamos o ser humano à nossa imagem. Ele será semelhante a nós, dominará sobre os peixes do mar, sobre aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos, a sua imagem e a própria semelhança. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Agora pula aí uma página, Gênesis 2, capítulo 15. Versículo 15, aliás. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele.
Versículo 19. O Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu. Trouxe-os ao homem para ver como os chamaria, e o homem escolheu um nome para cada um deles. Deu nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens. Até aí. Vamos orar. Feche seus olhos aí. Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado, Deus, pelo Teu Espírito Santo, Deus, que nos conduz, Deus, nessa jornada de entendimento, Senhor, daquilo que é a Tua vontade, Pai. A nossa oração é para que o Senhor abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, Pai, para que a gente possa entender, Deus, aquilo que o Senhor quer nos ensinar essa noite, Pai. Que o Senhor tire, Deus, tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo que nos distrai, para que o Teu Espírito Santo seja livre, Senhor Deus, para transformar o nosso entendimento, Deus, e o nosso coração, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, então está aqui a prova de que o trabalho ele foi estabelecido por Deus antes mesmo da queda. A gente pode perceber isso porque a primeira função que Deus coloca para o homem é exercer domínio sobre toda a criação. Então é errado a gente achar que o ser humano foi criado por Deus para ficar numa rede debaixo de um coqueiro, com o celular na mão, Wi-Fi livre e de boa, assistir Netflix o dia inteiro e com a conta cheia de dinheiro, né, de preferência. A gente acha que nós fomos criados por Deus sem propósito nenhum, apenas como uma parte dessa criação. Mas o ser humano, ele tem um chamado específico. O homem, ele tem um papel fundamental em toda a criação de Deus, que é cuidar de tudo aquilo que o Senhor tinha feito. Então, logo nessa primeira narrativa de Gênesis 1, a gente vê os aspectos para o qual o homem foi criado. A orientação de Deus, o propósito, a função do homem, sabe o que era? Era ser o jardineiro, o agricultor e o biólogo. 3 profissões em um. Ele foi chamado para cuidar do jardim, ele foi chamado para dar nome a toda a criação que Deus tinha feito, e ele foi chamado para governar, para multiplicar e para exercer domínio sobre toda a terra, para cuidar de tudo aquilo que Deus tinha deixado para ele. Então, se você acha que você está numa situação ruim lá no seu serviço, ou se você está passando por um momento difícil, você que é profissional liberal, que não está tendo movimento, não está tendo cliente, meu irmão, ele já tinha 3 funções para fazer. Ele teria que cuidar do jardim, ele teria que dar nome a todos os animais, todos os bichos, todas as plantas, tudo. E ele teria que multiplicar, encher a terra e cuidar de tudo. Olha que coisa grandiosa. Pensa o tempo que isso ia levar para realizar. E aí a gente acha que nós estamos numa situação ruim, né? A gente trabalha das 8 às 18, ou às vezes a gente tem um compromisso, uma agenda aqui e ali, algo a realizar, algo a cumprir em outros horários. E a gente acha que está muito pesado, está difícil. Olha para a situação do homem, olha para a responsabilidade, olha para a função que Deus deu para o homem. Tanto de coisa que ele tinha que fazer. Mas o pecado entrou. O pecado veio e deturpou a noção, e deturpou a perspectiva e a condição do trabalho que o homem precisava realizar. O pecado veio e distorceu a criação. O pecado veio e corrompeu aquilo que ia ser bênção para a vida do homem, para ser uma fadiga. O pecado veio e transformou o trabalho que Deus tinha dado para o homem como algo bom e necessário e tornou ele difícil e árduo. A gente vai ver isso logo depois, lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 17 ao 19. Aquilo que era bênção de Deus para a vida do homem realizar, se tornou um peso. Aquilo que era alegria, se tornou uma fadiga. Que o homem agora ia precisar trabalhar e muito para tirar o seu sustento da terra. E nós estamos nessa situação. Nós estamos contextualizados dentro dessa narrativa, aonde o trabalho, o significado que Deus deu ao homem foi corrompido.
É por isso que na nossa mente, é por isso que na nossa vida a gente enfrenta tanta dificuldade. Porque foi tudo corrompido, foi tudo distorcido, por conta do pecado ter entrado no mundo. E a nossa relação com o trabalho também foi. A maneira com a qual a gente olha para o trabalho, e agora eu gostaria que você olhasse, quando eu falasse trabalho, para tudo aquilo que Deus colocar na sua vida para você fazer, seja ele no seu emprego formal, ou seja ele fora dele, entendendo que tudo é trabalho, que você possa compreender agora que nós temos uma responsabilidade. Nós temos algo que nós devemos lutar contra a nossa própria natureza que foi corrompida por conta do pecado. Porque tudo passou a se tornar mais difícil. E se a gente não fizer um esforço de compreender qual é a vontade de Deus para nós, nessa perspectiva, e entendendo a cosmovisão que Deus quer nos dar, meu irmão, a gente vai sofrer mais do que a gente precisa. Você vai passar por situações e dificuldades na sua vida, às vezes mais do que você acha que você consegue suportar. Mas Deus, Ele não deixa que você enfrente situações que você não consiga suportar. Mas muitas vezes as situações que nós enfrentamos na nossa vida é de responsabilidade nossa. Porque nós não olhamos com os óculos de Cristo. Nós não olhamos para a vida e para a dinâmica que rege todo o universo com a visão de Deus. Com a visão de Deus. Então nós fomos chamados para o trabalho. Nós fomos chamados para desenvolver um papel. E tudo que demanda esforço, meu irmão, é trabalho. Se você acha que fazer um culto, que pregar aqui, se você acha que arrumar essas cadeiras, se você acha que fazer um almoço, fazer uma janta, isso não é trabalho, meu irmão, você precisa mudar sua consciência essa noite. Porque tudo é trabalho. Tudo. E existem umas coisas que nós precisamos aprender. E essa noite eu gostaria de trazer para vocês apenas 3 delas. Porque são coisas que nos atrapalham para que a gente possa experimentar o próximo nível daquilo que é a nossa maturidade em Deus. A primeira coisa que nos trava é a nossa preguiça. E aí eu queria que você abrisse lá em Provérbios, no capítulo 6, a partir do versículo 6. Abre aí, Provérbios, capítulo 6. A partir do versículo 6. Aprendam com a formiga, preguiçoso. Observe como ela age e seja sábio. Embora não tenha príncipe, nem autoridade, nem governante, ela trabalha duro durante todo o verão, juntando comida para o inverno. Mas você, preguiçoso, até quando dormirá? Quando sairá da cama? Um pouco mais de sono, mais um cochilo, mais um descanso com os braços cruzados. E a pobreza o assaltará como um bandido, e a escassez o atacará como um ladrão armado. Então, irmão, resumindo, preguiça é pecado. Sabe aquele sentimento que você tem, às vezes, de não querer fazer nada? E às vezes, quando você é confrontado a assumir uma responsabilidade, como o Daniel falou, né, agarrar no chifre do boi e falar, não, deixa que eu resolvo. E você quer ficar na sua zona de conforto, e você quer ficar quietinho ali, sem ninguém te encher o saco, sem ninguém te cobrar nada, deitado na sua preguiça, sendo abraçado pelo seu sofá luxuoso, sendo levado pelas séries e séries do Netflix, passando horas e horas no celular, na internet, e sendo consumido por uma preguiça excessiva, meu irmão, isso é pecado. Isso não é da vontade de Deus. Porque o sábio Salomão fala aqui, vai ter com a formiga, aprenda com ela. Ela não tem chefe, ela não tem patrão, mas ela está trabalhando a todo tempo. Então, meu irmão, hoje nós vivemos uma geração que é extremamente preguiçosa. É uma luta, é um parto. Nós levantarmos uma equipe para tentar realizar alguma coisa. Porque ninguém quer assumir nada. Como eu falei domingo passado, muitos
paga de surdinho, de cego. Finge que não é com eles. Passa de longe. Porque querem curtir a sua preguiça. Preferem o seu sofá, preferem a sua comodidade do que assumir uma responsabilidade. E muitos, quando a gente fala agora de emprego, de ter o recurso financeiro, são levados por essa preguiça também. Oram, pedindo a Deus um trabalho, um emprego, mas só fica na oração. Não sai na rua, não distribui currículo, não vai atrás. E aí, às vezes, quando consegue, é um funcionário meia boca. É um servo inútil, que só faz o que é mandado, que faz as coisas pelas coxas, arrastado, se não mandar fazer, não faz. E aí a gente vai carregando isso para toda a nossa vida, para toda a nossa existência. E a gente leva isso para a nossa família, para a nossa casa. A gente está vendo a nossa mãe, o nosso pai sofrendo para pagar as contas, e a gente tendo emprego, tendo condição, a gente não ajuda. A gente está vendo a pia cheia de louça lá, e a gente não tem coragem de ir lá lavar. A gente espera a nossa mãe fazer comida, ou o pai, seja o que for, e deixa lá os negócios subindo barata, rato lá, e a gente não quer saber. A gente quer curtir, a gente quer ficar de boa. Meu irmão, a preguiça não é de Deus. Leva isso para todos os aspectos da sua vida. Leva isso para tudo aquilo que você for empreender e fazer. E o segundo ponto, meus irmãos, está lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, no versículo 7. Abre aí também, versículo curto. 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, no versículo 7. Pois vocês sabem que devem seguir o nosso exemplo. Olha isso, Paulo falando. Não ficamos ociosos quando estivemos com vocês, nem nos alimentamos às custas dos outros. Trabalhamos arduamente dia e noite, a fim de não sermos um peso para nenhum de vocês. Embora tivéssemos o direito de pedir que nos alimentassem, queríamos lhes dar o exemplo. Quando ainda estávamos com vocês, lhes ordenamos: quem não quiser trabalhar, não deve comer. Contudo, sabemos que alguns de vocês estão vivendo ociosamente, recusando-se a trabalhar e intrometendo-se em assuntos alheios. Ordenamos e insistimos, em nome do Senhor Jesus, que sosseguem e trabalhem para obter o próprio sustento. Então, irmãos, o segundo aspecto é que nós devemos trabalhar sim, para que nós possamos ter o nosso sustento. Eu não vou demonizar aqui a nossa relação que nós temos com as nossas empresas que nós trabalhamos, ou o seu trabalho que você exerce. Porque a palavra de Deus fala isso, e Paulo está falando isso. Ele está nos chamando para que a gente possa trabalhar, e Paulo mesmo, ele trabalhava. Ele fazia tendas. Ele não vivia às custas de ninguém, mas ele se esforçava. Além de todo o aspecto do ensino, da plantação de igreja que ele fazia, do acompanhamento, ele ainda tirava o sustento de fazer tendas. E ele falava: olha, siga meu exemplo. Param de viverem ociosos e vão trabalhar para que vocês tenham o que de comer. Então, meu irmão, você precisa trabalhar para ter o seu sustento. As coisas não vão cair do céu para você. Nós não estamos no deserto, onde Deus mandava alimento, mandava água, enquanto o povo estava indo para a terra prometida. Esse tempo já passou. Eu não quero, de nenhuma forma aqui, falar que Deus não é poderoso para fazer um milagre na sua vida quando você estiver precisando. Mas eu quero te falar, meu irmão, que Deus te capacitou com grandes coisas para que você possa agora, a partir dos seus esforços, correr atrás daquilo que Ele te chamou. Para que você possa correr atrás do seu alimento, da sua roupa, para que você possa viver de uma maneira digna aqui na terra. Porque, como eu falei, as coisas não vão cair do céu. Se Deus quiser fazer, beleza, mas essa é uma exceção à regra. Essa é uma exceção. E terceiro e último ponto
Eu gostaria que você abrisse lá em Colossenses. Volta um pouquinho aí. Colossenses, no capítulo 3, a partir do versículo 23. Colossenses 3, versículo 23. Em tudo o que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fossem para o Senhor e não para os homens. Irmãos, aqui está a chave, para que você possa, quando acordar amanhã, 6 horas da manhã, 7 horas, e for trabalhar, e for fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, você não acorde emburrado, você não acorde grilado, você não acorde desanimado. Porque o chamado de Deus para nós é para que a gente faça todas as coisas de bom ânimo. Porque esse ânimo, ele deve brotar de dentro de nós, que entendemos o chamado de Deus. Para que tudo aquilo que a gente fizer, a gente faça para o Senhor e não para homens. Então, quando você for trabalhar amanhã, meu irmão, que você entenda que você está fazendo não é para o seu patrão, não é para o seu gerente, não é para a pessoa que está te supervisionando, mas é para Deus. Para que a glória seja dada a Deus. Para que aquilo que foi quebrado lá com Adão e Eva, lá no começo, possa ser restabelecido. Porque agora nós temos um chamado, nós temos um propósito. Para que tudo aquilo que nós fomos fazer, e lembrando que tudo que nós fazemos é trabalho, é esforço, seja ele físico ou intelectual, é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. E a gente vai parar de ter essa relação de trabalho como um fim em si mesmo. Porque quando a gente coloca o trabalho como um fim em si mesmo, sabe o que acontece? Ele se torna um ídolo. Ele se torna um objeto de adoração. Aí, a sua esperança não vai estar mais em Deus, mas na sua empresa. A sua esperança vai acabar quando Ele te mandar embora. E você não tiver aquele salário que você tanto está esperando. Quando o trabalho for um fim em si mesmo, o seu Deus vai ser Ele. E aí, na hora que a situação apertar, na hora que a sua estabilidade e na hora que a sua dependência acabar, você vai ficar ansioso, você vai ficar angustiado, você vai ficar deprimido, porque a fonte acabou. Mas a nossa relação com o trabalho que Deus nos deu, meus irmãos, é para ser um meio e não um fim. É o meio para o qual nós revelamos Deus na terra. Conta a história que um sapateiro, a gente já falou isso várias vezes aqui, né? Perguntou para Lutero como que era servir a Deus e ser um bom cristão. Lutero virou para ele e falou para ele assim, ó, faça um bom sapato e venda por um preço justo. Aí você vai ser um bom cristão. Então, meu irmão, não existe esse dualismo. Aquilo que é santo e aquilo que é profano. Aquilo que é de Deus e aquilo que é o diabo. Aquilo que eu faço para Deus e aquilo que eu faço para os homens. Tudo que você for fazer, você precisa fazer para Deus. Para que você entenda o seu chamado, o seu propósito. Você possa fechar seus olhos aí agora, que a gente pudesse orar. Para que o Espírito Santo de Deus, ele possa transformar isso mesmo no seu coração. Às vezes você está cansado de tanto trabalhar, mas é porque você está colocando isso como um fim em si mesmo. Você está colocando toda a sua estabilidade emocional, financeira, tudo nisso. A sua dependência já não é mais Deus. Você se submete. Você está à procura da fama, do poder, da glória.
E meu irmão, vai ser uma questão de tempo. Isso vai te cansar. O muito trabalhar, quando ele te leva para o lugar errado, ele vai te levar à morte. Vai ser só canseira. É por isso que nós dependemos do Espírito Santo de Deus. Para que essa força, essa coragem, esse ânimo que vem só dele. Porque muitas vezes a vontade mesmo é nem de sair de casa. Muitas vezes a nossa vontade é de ficar acomodado onde a gente está. Mas Deus está nos chamando para uma relação de maturidade, para uma relação de trabalho.